Para analisar este negócio está o Luís Ferreira Lopes, diretor executivo da revista Rumo, em Angola. Luís, bem-vindo de novo aqui em estúdio. Obrigado. Luís, este é um daqueles negócios em que podemos dizer que todos saem a ganhar? Sim, pelo menos aparentemente. A EDP sairá seguramente a ganhar, e os acionistas da EDP, porque ganha dinheiro fresco, ainda por cima de uma forma muito rápida, a forma como entrou esse dinheiro, como tudo se concretizou. Ganha ainda maior dimensão, e é também interessante para a empresa chinesa, porque a posição que a EDP tem hoje em dia no mercado norte-americano, com um potencial de crescimento, designadamente nas renováveis, que tem no Brasil alguns projetos, algumas intenções, pode ser que surjam algumas notícias durante os próximos tempos relativamente à África. Bom, a EDP é de facto uma empresa internacional. E os consumidores também ganham? Mas sobretudo o Estado português, numa altura em que precisa de encaixe e de dinheiro, e numa altura em que, como nós sabemos, vivemos desde há alguns meses, portanto, num sistema de protetorado, portanto, de empréstimo internacional, a entrada de dinheiro, obviamente, numa altura que se pede tantos sacrifícios aos contribuintes, naturalmente que essa entrada de dinheiro é bem-vinda, é normal, irá haver mais privatizações, será perfeitamente normal que investidores como da China, como de outras paragens, designadamente dos mercados emergentes que têm cash, que têm dinheiro, que venham aproveitar, portanto, oportunidades à Europa, não apenas a Portugal, à Europa. Isso é uma coisa perfeitamente normal no mundo que mudou, de facto, em 2011. Para os consumidores portugueses, eu diria que veremos o que é que acontece, porque relativamente à EDP e às suas concorrentes, aquilo que as pessoas esperam, seja os consumidores domésticos, seja as empresas, é que a fatura da eletricidade baixe. Como há um déficit tarifário muito grande em Portugal, na Península Ibérica, e isso só não é repercutido diretamente ainda mais às pessoas e às empresas, porque há uma intervenção do Estado a assegurar, portanto, essa tarifa. Eu diria que durante os próximos tempos, fosse com acionistas chineses, fosse com outra coisa qualquer, a tendência é para penalizar os consumidores relativamente àquilo que é o déficit tarifário, portanto, a não ser que o Estado continue por largos anos a aguentar o déficit tarifário da eletricidade. Como não parece que haja margem de manobra para isso, não é por causa de haver agora investidores chineses, porque os investidores chineses seguramente darão músculo, darão liquidez, porque é necessário haver dinheiro, é o sangue que corre nas veias das empresas, dos bancos, portanto, quando não há crédito, é importante que haja dinheiro a circular. Caso contrário, não havendo sangue nas veias, a pessoa morre. Mas, Luís, não se espera assim uma mudança muito radical na atual estratégia da Elétrica Nacional? Não, seja com esta gestão, seja com outra qualquer, com qualquer outro modelo, não me parece. Portanto, é uma empresa, todas as empresas portuguesas, felizmente que há muitas, com dimensão internacional, com sucesso, que desde há vários anos tiveram uma estratégia certa. Pode-se dizer, bom, mais ou menos alavancadas, ou seja, demasiado expostas à dívida. Bom, como muitas vezes a EDP é alvo dessa crítica. O que é certo é que ou hoje há escala internacional, ou então se olha apenas por um mercado doméstico, ainda por cima com o cenário de contração, continuação da contração no próximo ano. A escala doméstica é muito pequena para empresas que têm esta dimensão. Depois, eu diria que aparentemente há ganhos políticos para o governo, que aparece aqui em força, mas eu acho que designadamente no último dia útil do ano, num semestre muito duro e depois de uma herança muito pesada do governo anterior, não me parece que seja inteligente apostar neste show-off, porque aquilo que se passa é que, ao nível de privatizações e ao nível de corte de despesa que ainda falta ver, de vários cortes de despesa do lado do Estado, do setor empresarial do Estado, nós estamos a falar, na prática, de uma comissão liquidatária, portanto, de uma empresa falida, que é Portugal. E, portanto, eu diria que é preciso ter algum cuidado com a imagem que se passa lá para fora. Seja para a China, seja para
Angola, seja para o Brasil, seja para quem tem neste momento interesse, vontade, dinheiro, disponibilidade para apostar estrategicamente em Portugal, porque Portugal pode ser interessante não apenas pelo seu mercado em si, mas por ser uma porta de entrada para outros mercados. E acho que tem de haver, de facto, um cuidado muito especial em termos estratégicos relativamente à imagem do país lá fora. E pegando nisso que acabaste de dizer, Luís, que negócios é que achas que podem vir agora por arrasto, depois da compra destes 21% da EDP pela China Three Gorges? Quer dizer, na área dos transportes, a privatização da TAP e tudo. Sim, a banca, veremos o que é que vai acontecer, mas acho que já não há grandes novidades relativamente ao BCP, relativamente a capital angolano e capital chinês. Poderá haver mais algumas mexidas ao nível da banca, mas a banca deixou de ser um setor interessante, eu diria. Mas a China é, ao nível geral, um bom parceiro numa altura como estas? A China é a nova dona do mundo, desde o verão deste ano. A China assumiu isso em cimeiras como G8, como as indefinições todas da zona euro, mandando calar os Estados Unidos neste verão, em julho e agosto, dizendo que, bom, atenção, se eu não comprar obrigações do Tesouro, portanto, reserva, dinheiro, cash, para os Estados se financiarem, como fez em relação aos Estados Unidos e como fez em relação à Europa, designadamente em relação à Alemanha, este ano a China passou a demonstrar que depois da sua estratégia, desde há vários anos, de compra da África e de matérias-primas e de uma relação privilegiada com uma série de outros países asiáticos e sobretudo da América Latina, designadamente do Brasil, passou a demonstrar ao mundo, a quem tivesse dúvidas, que a Realpolitik, que é uma palavra que foi muito usada no tempo da Guerra Fria por um secretário de Estado norte-americano chamado Henry Kissinger, portanto, mestre da diplomacia económica. A Realpolitik é uma coisa para levar a sério e que nos tempos, designadamente aqueles que temos pela frente, em que conta é a sobrevivência e a resiliência, Realpolitik é mesmo para ser levado a sério. E, portanto, quem manda no mundo agora é a China. Não tenhamos dúvidas. E a China também pode ser e deve ser um balão de oxigênio para muitas empresas portuguesas, Luís? Acho que as empresas portuguesas devem olhar para os investidores estrangeiros em geral e para os investidores nacionais e para tudo o que tem a ver com mudança e com processos de internacionalização e para com os desafios que se colocam em 2012, em 2013, de uma forma muito confiante. Porque há várias empresas que fizeram o trabalho de casa. Há outras que, infelizmente, numa escala mais pequena, no setor dos serviços, na área da indústria, pelas dificuldades de obtenção de crédito, elas, mesmo que tenham sido bem geridas e que tenham bons trabalhadores a produzir bem, porque também há as empresas que têm maus trabalhadores e maus gestores, eu estou convencido que há muitas empresas que podem ter, de facto, esperança para, sobretudo, aquelas que têm dimensão internacional, aquelas que exportam, para atravessar este período muito duro que temos pela frente, designadamente o ano de 2012. Mas eu acho que há esperança, há muita confiança para essas empresas, para esses empresários, para esses trabalhadores. Não tem nada de mal a internacionalização, não tem nada de mal a emigrar, aliás. Na minha nova condição de imigrante achei curiosíssima a discussão que houve, patética, em Portugal, sobre a questão da imigração. E, portanto, acho que não vai ser um ano assim tão complicado para quem tiver a atitude certa para enfrentar 2012 e 2013. Assim, o Estado continua a fazer o trabalho de casa, que é cortar. Simplesmente tem de haver também... O que é que corta? Tem de haver também uma luz ao fundo do túnel, porque não pode ser só cortar. E por isso mesmo, vender os anéis, privatizar, cortar, que ainda não vimos grandes cortes do lado da máquina do Estado e do setor empresarial do Estado. Já vimos mais sacrifícios, já vimos mais impostos, mas cortes a sério ainda não vimos. E, portanto, pode ser que os vejamos em 2012, porque o setor privado e a sociedade civil em geral espera naturalmente que isso aconteça. Espero que não haja grandes clivagens sociais, sinceramente, e designadamente entre o setor privado e o setor público. Mas é normal que isso venha a acontecer, porque as pessoas que estão
também a ser muito penalizadas, não são apenas os funcionários públicos, é também todo o setor privado, vai ter um ano difícil. Mas acho que é um ano de esperança e um ano de viragem e para quem tiver a percepção que é mesmo um ano de viragem e de grande mudança. Caso contrário, é complicado. Luís Ferreira Lopes, é com essa nota de esperança que terminamos esta conversa e esta análise neste Jornal das 7. Desejo-te o melhor ano possível de 2012. Para ti também. Muito obrigado.